Bem-vindo! Psicografias e relatos espirituais. Gratidão pela sua companhia e inscrição no canal. Se o conteúdo lhe agrada, lhe peço humildemente que deixe o seu gostei. Se possível, compartilhe o conteúdo também. Ajude-me a levar conforto e conhecimento do mundo espiritual para outras pessoas. Divulgar o espiritismo também é um ato de amor ao próximo. Psicografado pela médium Paula Alves, ditado pelo mentor espiritual Erasmo Gurgel, relato do espírito de Janaína. Eu me arrependi de não ter seguido o meu coração. Eu tinha uma vocação. Eu sei que eu tinha. Eu desejei ser freira. Ardentemente quis dedicar meus dias ao Senhor e trabalhar em sua obra de fé. Mas minha mãe dizia que eu era louca. Meus pais eram desejosos de um casamento arranjado desde a minha infância. E eu não podia faltar com o compromisso que me arranjaram, porque isso era compensador para minha família, que estava muito endividada. Meu pai tinha acordos com meu futuro sogro e eu precisava me relacionar harmoniosamente com o companheiro que me escolheram. Mas eu senti no fundo da alma que precisava seguir meus instintos e que aquele casamento me traria muito sofrimento e dor. Minha irmã mais velha dizia que o amor viria com o tempo e que eu deveria ser obediente aos pais, aceitar tudo o que traçaram para mim. Ela achava que eu seria tão feliz quanto ela, mas eu sentia que meu pai nos usava para ter mordomias. Isso não era justo. Então, Natália, minha irmã, falou que eu dizia sobre o convento para fugir do casamento, só para afrontar nossos pais. Não se tratava disso. Sabe quando você tem uma forte inclinação, uma sensação de que sua vida já estava traçada por um plano superior e seus pais querem te desviar disso? Eu fui forçada a me casar. Nunca amei meu esposo. Porém, compreendo que fui dura demais com ele, porque desde o princípio ele se mostrou afetuoso e dedicado. Sempre me tratou com atenção e nunca me feriu. Levamos tempo só conversando o indispensável, porque eu não aceitava estar com ele. Eu tive muita sorte, porque ele podia ter exigido me ter à força, mas teve paciência. Até que um dia ele se cansou e disse que me devolveria aos pais. Ele diria que o casamento não fora consumado e eu retornaria para a família, que com certeza me castigaria pela vergonha. Eu tive que aceitar. Tive que engolir a raiva de ter me casado e me tornar sua esposa. Não demorou muito, senti as agonias da gravidez. Sofri quando percebi que jamais poderia me entregar ao convento. Eu não consegui perceber, naquele momento, o quanto eu estava sendo ingrata com os planos de Deus para minha vida. Pois apesar de ter uma vida arranjada por meus pais, eu tinha recebido um bom esposo e boas condições de vida. Eu não tinha motivos para me queixar e devia agradecer por todas as oportunidades de elevação como esposa e mãe. Mas eu não percebi. Em diversas situações, podemos ser tão ingratos e revoltados, tão cruéis conosco e com todos que estão à nossa volta. Eu falei com minha criada e pedi um chá abortivo, porque eu não queria filhos. Eu não queria aquela vida. Ela trouxe o preparado e eu passei mal.
tão mal que chamei a atenção do meu esposo, que confrontou a criada, que confirmou a loucura que eu estava fazendo. Meu esposo era jovem, mas muito maduro e responsável. Eu nem merecia um ser tão bondoso e leal. Ele me olhou com fúria, disse que me levaria para um hospital e me trataria com muito desvelo, mas jamais se esqueceria do ato criminoso que eu cometi contra o seu bebezinho. Isso é obra de uma mulher de Deus? Perguntou ele. Naquela hora eu acordei e me arrependi gravemente. Como, em nome do egoísmo e da indignação, podemos cometer delinquências ou maldades tão drásticas? Eu vi o sangue e chorei de tanto arrependimento. Bebezinho, ele falou em defesa do filho que eu aniquilei. Mas a mãe que deveria ser a maior defensora do seu filho, do ser que deve proteger com a sua própria vida. Eu deixei de lado todos os valores cristãos em nome da minha convicção e capricho, porque uma freira seria mais importante do que uma mãe, esposa, dona do lar. Foi muita covardia, eu ainda me lembro e faz tanto tempo. É a tortura psicológica que insiste em me castigar. Eu nunca superei. Para me punir, o corpo não superou a ruína que eu causei. Poderia ter me tirado a vida, aquele crime hediondo, mas eu vivi sendo estéril para sempre. Fui figueira seca por pura imprudência. Meu esposo viveu comigo sempre me olhando com assombro, com melancolia, porque não tivemos um filho de sangue. Mas ele foi tão bondoso que me convenceu a adotar 3 crianças que foram nossa razão de viver. Eu fiz de tudo para ser boa pessoa para ele e para aqueles seres que Deus colocou diante de nós. Mas o erro não se apaga. Sei que ainda colherei dos tormentos que eu mesma produzi. Janaína.